Em nome de Jesus. Aleluia. Nós aqui leremos Marcos capítulo 8, como dito. Marcos 8, a partir do versículo 31. Palavra que Deus tem para nós nessa noite. Seu coração está aberto aí para receber? Seu coração está preparado aí para essa semente? Que você não desperdice, porque é a semente da palavra do Senhor. E quando ela toca uma terra boa, a frutificação é garantida. Porque tem a ver com a semente e não tem a ver conosco. Em nome de Jesus. Marcos capítulo 8, a partir do versículo 31, diz assim para nós. Então Jesus começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto, e que depois de 3 dias ressuscitasse. E isto ele expunha claramente. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo. Mas Jesus, voltando-se e vendo seus discípulos, repreendeu Pedro e disse: saia da minha frente, Satanás, porque você não leva em consideração as coisas de Deus, e sim as coisas dos homens. Amém. Amém. Você pode se assentar? O mal, quando ele tem cara de mal, é perceptível. É fácil, por exemplo, imagine uma cena. Você está andando por uma rua, de repente vem uma pessoa com uma cara muito fechada em direção a você e de repente começa a gritar, começa a te ofender e tenta agredir você, talvez saque uma faca ou uma arma, vá para cima de você violentamente. Eu imagino que rapidamente você vai perceber que há alguma coisa errada com aquele cidadão. E que aquela postura, aquela atitude, as feições, o tom, o comportamento, a linguagem corporal da pessoa em direção a você, expressa concretamente maldade. O mal ali tem cara de mal. Então, vocês tendo algum espaço, algum pequeno tempo, perna para quem tem. Você vai buscar abrigo, você vai, de alguma forma, você tentará evitar o mal. Agora, imagine uma outra cena. Você está andando, uma pessoa plenamente bem vestida, com uma voz agradável, um português impecável, para e te pede uma informação. Aí você começa a conversar e, sem perceber, essa pessoa vai te conduzindo e daí a pouco ela anuncia um assalto. Talvez ela te leva para um cantinho ali, um jeito, ela espera uma oportunidade, te segura, tem um papo leve, um papo bom. O estereótipo, o comportamento, inicialmente pareceu para você o famoso cidadão de bem, né? Uma pessoa legal, bacana, mas na verdade era um mal com cara de bem. E aqui a gente vive um problema, porque quando o mal tem cara de mal, qualquer pessoa percebe rapidamente. Até uma criança. Quando o mal vem com uma cara de bem, aí as coisas são mais complicadas. Às vezes, quando a gente percebe que ali há o mal, que ali não há bondade nenhuma, o bem não está ali, mas é uma maldade maquiada de bem ou de bondade, às vezes o dano já foi, o problema já aconteceu, o golpe já aconteceu, o prejuízo, fica a cicatriz, a dor. Alguns problemas são até irreversíveis. A gente fica com o dano e as consequências para sempre. E na vida, especialmente na nossa espiritualidade, nós vivemos experiências assim. Viveremos situações em que estaremos de frente, claramente, do mal, com cara de mal. Mas viveremos situações em que estaremos de frente com o mal,
com uma linda cara de bem. E aí o que nós precisaremos, urgentemente, é de discernimento. É essa capacidade que nos ajuda a perceber o que é bom e o que é mal. O que é justo e o que não é. O que faz bem para a gente e o que não faz. E nem sempre a gente percebe, porque em muitas vezes o mal não tem cara de mal. O mal tem cara de bom, ou tem cara de bondade. O mal está maquiado de bem. E Jesus, nesse texto, ajuda a gente a pensar a respeito do significado, da importância e eu diria até da urgência de sermos pessoas dotadas dessa disciplina espiritual chamada discernimento, que novamente eu digo, é essa capacidade de discernir, de julgar, de saber o que é bem e o que é mal, independentemente de como essas coisas se configuram. Se elas vêm de um jeito mais escancarado ou um jeito mais disfarçado, não interessa como se apresenta. Teremos essa capacidade, porque se não tivermos, seremos conduzidos pela maldade e trará para a gente prejuízo. O que está acontecendo em Marcos capítulo 8? Jesus está vivendo uma experiência em que ele usa, porque é necessário que ele use aqui o seu discernimento. Ele está num momento muito importante do seu ministério. Jesus começou o seu trabalho, a sua pregação, o seu ministério, as coisas estão acontecendo. Ele vocacionou algumas pessoas para andarem com ele, esses 12 apóstolos, está treinando essas pessoas, porque como você sabe, até aqui eles ainda não sabem, mas nós já vimos a história toda. Você sabe que ao final da sua jornada humana, ele vai comissionar esses 12, ele vai entregar nas mãos desses 12 a continuidade do que ele está fazendo aqui. Então ele está num processo de alinhamento, de discipulado, de treinamento. Está andando com essas pessoas. Então, a esta altura, Marcos capítulo 8, já havia acontecido muitas coisas. Muitas curas, pregações, milagres, exorcismos, enfrentamentos, confrontos. Jesus já havia vivido muitas coisas. E aqui, nessa altura, com seus discípulos, enquanto eles estão indo a caminho de Cesareia de Filipe, enquanto ele está caminhando, Jesus era assim, vai ensinando no caminho. Ele faz uma pergunta para os seus discípulos. O que as pessoas estão dizendo a respeito de mim? Estão acontecendo várias coisas. Israel tem uma expectativa. Israel aguarda a chegada do Messias. Eu sou esse Messias, mas o que as pessoas têm dito a respeito de mim? E aí os discípulos vão dizer, vão dar o relatório. Alguns estão dizendo que você é João Batista, a cena anterior. Outros, que você é Elias. Alguns outros, que você é um dos profetas de Israel. E aí Jesus olha para os seus discípulos e pergunta, mas e vocês? Vocês estão andando comigo durante esse tempo, mas vocês têm clareza? Vocês têm uma real noção de quem sou eu? Para vocês, quem eu sou? Aí Pedro rapidamente vai dizer o seguinte, tu és Cristo, tu és o Messias, tu és o ungido de Deus. De fato, Jesus é. Mas perceba que a postura de Jesus, ao ouvir as palavras de Pedro, você é Cristo, tu és o Cristo. Estão dizendo várias coisas a respeito de você, mas você é o prometido de Deus. É isso que significa. Você, de fato, quem nós estávamos esperando. Você é aquele prometido pelas Escrituras. Em você se cumprem as profecias. Então, de fato, você é o Cristo. É o ungido de Deus. É você que nós estávamos esperando. Uma resposta correta. Mas sabe o que Jesus vai fazer ao ouvir essas palavras? Ele vai dizer o seguinte: não falem nada a respeito disso para as pessoas. Parece estranho, né? Jesus vem, começa a pregar, está fazendo várias coisas. E aparentemente, os discípulos têm uma compreensão exata de Jesus. Ele é o Cristo.
É uma resposta correta. Mas a postura de Jesus aqui chama a nossa atenção. Por que Jesus impede que seus discípulos, mesmo tendo respondido aparentemente de forma correta, por que Jesus os impede de sair por aí dizendo que ele é o Cristo? Por quê? Porque, na verdade, eles haviam compreendido superficialmente o significado disso. Na verdade, eles têm uma compreensão ainda muito superficial a respeito de quem é Jesus. Tem ainda muita pouca clareza a respeito de como Jesus age no mundo, do significado que é ser o Cristo, das implicações disso para o mundo, para as pessoas. Ainda pouca clareza. Até porque, se você conhece bem o Evangelho de Marcos, perceba que antes desse diálogo, se você voltar uns versículos aí, tem uma cena muito curiosa. Muito curiosa. Voltando alguns versículos do capítulo 8, você vai ver uma cura de Jesus. Jesus faz uma meia cura, sabe? Tem queijo meia cura, ele faz uma meia cura. Jesus está lá na cidade de Betsaida, colocam diante dele um cego, as pessoas pedem que Jesus cure um cego. Jesus traz o cego, cospe nos olhos do cego, isso mesmo, ele cospe, passa as mãos nos olhos do cego, declara a cura e faz uma pergunta: você está vendo as coisas agora? Você enxerga? Aí o cego olha para Jesus e fala assim: ah, Jesus, mais ou menos, porque eu não via nada, mas agora eu estou vendo as pessoas andando meio como árvore. Aí Jesus fala: não, então peraí, rapidinho, deixa eu tentar outra vez. Aí ele passa as mãos de novo nos olhos do cego, e agora? Aí o texto vai dizer para a gente que agora sim ele está vendo nitidamente as coisas, claramente as coisas. Marcos coloca essa experiência aqui para nos ajudar a entender o que está acontecendo agora com os discípulos. Eles ainda estão andando com Jesus, mas ainda não enxergam claramente. Será necessário uma nova intervenção de Jesus, para que aí sim os olhos se abram plenamente. Eles estão ainda como aquele cego vendo vultos. Antes não viam nada, agora estão vendo um pouquinho. Por isso Jesus está dizendo: ainda não falem nada. Vocês têm uma pequena noção. E por que isso é problemático? O que significa que eles têm uma visão ainda distorcida? Perceba o que está acontecendo. Tu és o Cristo. E aí Jesus então vai agora continuar a sua intervenção para que eles entendam plenamente o que significa ser o Cristo. É necessário que eu, enquanto Cristo, sofra, seja rejeitado e até mesmo morra por causa de ser o Cristo. Sendo eu o Cristo, sendo eu o enviado do Pai e fazendo plenamente a vontade de Deus, abraçando a vontade de Deus para mim, para a minha vida, cumprindo a vontade de Deus, nesse caminho do Pai para mim, mesmo sendo eu ungido de Deus, no meu caminho há sofrimento, rejeição, morte. Jesus é o símbolo pleno de alguém que se compromete em viver a vontade do Pai, aconteça o que acontecer. O que ele está dizendo é que ele tem agora clareza, total entendimento de que ao abraçar a vontade do Pai, ao levar até as últimas consequências o caminho de Deus para si, ele enfrentará sofrimento, rejeição e até mesmo a morte. Você está entendendo a seriedade disso? Ele tem clareza. E uma vez que ele tem clareza, o texto vai dizer para a gente que ele coloca isso para os discípulos abertamente, com firmeza. Ele fala com firmeza. Ele crava, ele diz: ó, é isso que é o meu caminho. O que Deus tem para mim é isso. E sendo eu o Messias, pensem bem, porque o caminho do Messias passa por isso. Então, quando Pedro ouve isso, ele reage. Porque Pedro tem, juntamente com toda a tradição de Israel, uma expectativa. Então, se você transitasse, se você pudesse fazer um teletransporte
uma viagem no tempo, e fosse lá para Jerusalém, lá para Israel do primeiro século, e perguntasse pelas ruas de Israel, da Palestina, Samaria, Judéia, Galiléia, por todas aquelas bandas lá, se as pessoas aguardavam o Messias, dificilmente alguém falaria assim: não, o Messias já veio, não, isso é uma promessa vencida, porque isso era uma promessa consolidada. As Escrituras firmavam com veemência a chegada do Messias. Então há uma grande expectativa, mas o grande clamor de Israel era um tipo de libertação diferente. É um povo sofrido, que padece, que sofre diversas coisas. Então Pedro tem, juntamente com os outros aqui, uma expectativa. Tá certo, eles identificaram, Jesus é o Messias. Mas na cabeça, no coração, há uma expectativa de como as coisas vão acontecer. De como Jesus, sendo ele o Messias, agirá. Já tinha tudo determinado na cabeça dos discípulos e de grande parte da tradição de Israel, qual seria o roteiro que Deus seguiria para libertar Israel. Deus faria assim e faria assim. E fazendo esses passos, certamente Israel estará liberto dessa condição de escravo. Então, quando Jesus traz um roteiro diferente, um jeito diferente de fazer as coisas, isso choca o coração de Pedro. Isso choca. E o que Pedro faz? Perceba a cena. Pedro pega Jesus, leva Jesus de lado e faz o quê? O repreende. O repreende. Você percebe a seriedade do que está acontecendo aqui? Diante das palavras de Jesus, Pedro leva Jesus para o lado e o repreende por causa das palavras ditas. E o que significa repreender aqui é se colocar como autoridade sobre quem você repreende. É o mesmo que Jesus faz e fez até então em relação às pessoas que estavam possessas por espíritos imundos. Ao perceber algumas pessoas, por exemplo, como o Gerazeno no capítulo 5, Jesus então o repreende, exerce autoridade, ele se coloca como autoridade e expulsa aquele demônio. Então o que Pedro faz aqui? Ele se coloca diante de Jesus como sendo ele a autoridade. E corrige Jesus, exorta Jesus. Tenta dizer a Jesus que aquelas palavras, aquele entendimento, aquele caminho, aquele jeito de fazer as coisas não está correto. Pedro coloca para Jesus o jeito como Deus vai fazer as coisas. Você está entendendo a seriedade disso? Ele leva Jesus de lado e diz assim: esquece essas palavras, Jesus. Tira isso da cabeça. De onde você tirou essa loucura? Que história é essa de sofrimento, de rejeição? Como assim a liderança religiosa, os mantenedores da tradição, os especialistas da lei, aqueles que proclamam a chegada do Messias, como assim você vai ser rejeitado por eles? E que história é essa de morte? Porque o Messias que nós aguardamos, ele é descendente de Davi. E qual é o destino desse descendente de Davi? Ele vai sentar no trono de Israel, e do trono de Israel, ele vai governar. Ele vai libertar essa nação estrangeira que nos oprime, esses estrangeiros, esses pagãos que dominaram a nossa terra. Você vai colocar essas pessoas para correr. E que história é essa de você morrer? Que papo é esse? E aí Pedro traz Jesus de lado e o repreende, apontando para Jesus um caminho alternativo. Jesus está dizendo: o que Deus tem para mim passa pela morte, passa pela cruz. E Pedro está dizendo assim: não, o que Deus tem para você passa pelo trono. Você não é qualquer, você é descendente de Davi.
O seu lugar é no trono. Que história é essa de morrer? E aí sabe o que acontece? Jesus, perceba o movimento de Jesus. Então Pedro tira Jesus de lado e agora ele se volta, ele se coloca novamente na posição, olha para os discípulos e faz o quê? Ele repreende Pedro. Mas o que chama a atenção aqui é o adjetivo que Pedro recebe da boca de Jesus. Jesus repreende Pedro chamando-o de Satanás. Satanás. É muito interessante. E é alguém que há minutos fez uma confissão de fé. Tu és o Cristo. É um crente, confessou a Jesus. E agora ele está sendo repreendido pelo próprio Jesus, a quem ele havia confessado, sendo chamado por Jesus de quê? De Satanás. Por isso que eu disse que o mal, quando tem cara de mal, é fácil perceber. Agora, o problema é quando o mal tem cara de bem. Garanto para vocês que se uma pessoa chegasse ao ponto de cair no chão, possessa por um demônio, começasse a rolar, começasse a pular, a gritar, babar, fazer todo tipo de escárnio, de confusão, que é típica disso, até um ateu, até mesmo um ateu, perceberia que há um problema ali. Talvez ele racionaria, ele faria uma racionalização da coisa, não enxergaria como nós, porque nós cremos nessa possibilidade, falaríamos assim, tem um problema espiritual, pode ter uma gama de outras coisas, mas ali tem algo espiritual, vamos orar. Mas tenho certeza que até um ateu numa cena dessa cogitaria, nem que seja uma crise mental, e falaria assim, a gente precisa chamar o SAMU para ajudar. Essa pessoa não está na normalidade dela, ela surtou. Mesmo que ela classificaria de uma forma racional, médica, física, ela perceberia que há uma situação complicada. Então, quando o mal chega e chuta a porta, berra, grita, faz uma arruaça, chuta a mesa, agride, digamos assim, o caldo entorna, até quem não tem a mesma fé que a gente vai perceber assim, essa pessoa precisa, no mínimo, de um sedativo ou de um psicólogo, né, Margarete? Precisa encaminhar para Margarete para aliviar as crises, né? Agora, e pessoas que vêm perto da gente com um sorriso, com um abraço, palavras doces, sedutoras, ou às vezes ela não apela pela força, ela não vem enfrentando, querendo ganhar na força, mas ela vem na fraqueza, ela chora, ela é a vítima, ela é a dodói. Ela vai falar uma coisa, ela chora, ela se condói, né? Tadinha, ela é muito frágil, né? A vida dela, tadinha, é muito difícil. Todo mundo tem que entender a vida dela, porque a vida dela é difícil e tal, e tal. E aí a gente, às vezes, não cede na força, alguém vem gritando, a gente peita, mas alguém vem chorando, a gente tadinho. E aí, na verdade, a gente está sendo conduzido por um baita manipulador, um psicopata. Isso acontece. Por isso Jesus olha para Pedro e o chama de Satanás. Sabe por quê? Pedro não está nesse nível da inconsciência, de estar no nível como Geraseno estava lá no capítulo 5, de ser controlado por um demônio. Não está nesse nível. Qual é o problema de Pedro? Pedro está fazendo o que está fazendo simplesmente porque ele está fazendo as coisas com a cabeça humana, pensando com os critérios humanos para fazer as coisas. Ele está conduzindo as coisas do jeito que ele acha que deve ser feito.
E por isso, como ele não está andando conectado com a vontade de Deus, mas conectado com ele mesmo, com a sua própria vontade, nesse campo humano natural, por isso, ele age como Satanás quer. Por isso. E aí, agindo com a perspectiva humana, o que ele faz? Ele é alguém que gosta de Jesus, ele é alguém que quer Jesus muito bem, e o que ele deseja para Jesus é algo muito bom na perspectiva humana. Então, avalie humanamente falando. O que seria melhor? Morrer crucificado numa cruz ou ser entronizado no trono de Jerusalém? Humanamente falando. Eu acho que precisa de pouca argumentação para você concordar que um projeto de trono é muito melhor do que um projeto de cruz, no campo humano. Humanamente falando, a proposta de Pedro, ela é maravilhosa. Então, o que sai da boca de Pedro e vai para os ouvidos de Jesus é uma proposta boa, que vem da boca de alguém que gosta de Jesus e que ela quer o bem de Jesus. E sabe o que Jesus percebe? É bom, vem de alguém que gosta de mim e de alguém que quer o meu bem, mas não é a vontade de Deus para mim. Logo, é vontade de Satanás para mim. Sabe por quê? Engane-se você que o diabo quer que você faça o que ele quer. A gente pensa assim, ó, você tem os conectados conscientemente com o diabo, vocês têm os conectados com Deus e você tem a galera do depois eu decido. O que Jesus está dizendo para nós, que se nós não estamos aqui conectados com Deus, imediatamente nós já estamos conectados com Satanás. Não tem meio termo. Lembram-se da proposta que o diabo faz, a serpente faz para Adão e Eva? Lembram-se disso? É o que está acontecendo aqui. É exatamente o que está acontecendo aqui. Sedução. Deus disse a Adão e Eva: não comam dessa árvore porque vocês morrerão. A serpente vem e diz o quê? Foi isso mesmo que Deus disse? Que se vocês comessem dessa árvore do conhecimento do bem e do mal, vocês morreriam? Foi isso mesmo. Deixa disso, porque Deus, na verdade, é um Deus inseguro. Deus sabe que se vocês comerem dessa árvore, vocês se tornarão como Ele, conhecedores do bem e do mal. A proposta de Satanás para Adão e Eva é o quê? Deixem a vontade de Deus, deixem a dependência de Deus, saiam de perto de Deus e tenham em vocês e por vocês mesmos a capacidade de discernir bem e mal. O diabo não fez Adão e Eva se curvarem à vontade dele, fez Adão e Eva se curvarem à sua própria vontade. O projeto do inferno não é que você faça um pacto com o diabo, é que você faça um pacto com você mesmo. Que você se torne o seu Deus, que você se torne o próprio guia da sua vida, que você se torne arrogante de tal forma que você tenha dentro de você, por si mesmo, a capacidade de julgar o que é bom e o que é mal. E você faça por você mesmo o seu próprio caminho. O que Pedro está fazendo é repetindo a estratégia de Satanás. Por isso, Jesus está dizendo, você age como Satanás, porque você age como ser humano. Você pensa a vida, você faz a vida a partir dos conceitos, das lógicas e das vontades humanas. E Jesus tem discernimento claro para perceber isso. É uma proposta boa, vem de alguém que me ama, alguém que quer o meu bem, mas isso é proposta do inferno, porque não é o que Deus tem para mim. Então você receber uma proposta de quem não gosta de você,
Então imagine, lá no seu trabalho, na sua rua, você convive com alguém que você sabe, essa pessoa não vai com a minha cara. Então você já está com a sua defesa alta. Tudo que vem dessa pessoa, você tem um crivo alto. A pessoa te dá um salgadinho, você fala, eu não vou comer esse troço não. Tá doido, cheio de mal olhado, misericórdia. Joga até fora. Não é assim? A gente tem um medão disso, né? Que a coisa, não, isso aqui, sei lá onde passou isso aqui, eu vou nem comer. Se fulano não gosta de mim e tal. E as pessoas que você acha que gosta de você? A gente não vê o coração das pessoas. Nós não sondamos a mente das pessoas. A pessoa vem e te fala uma coisa, insinua outra, vem aqui, fala. E a gente faz o quê? A gente vai acolhendo. Isso vem de alguém que está do lado de Jesus. Anda com ele, será o seu líder. Mas Jesus sabe que da boca de Pedro vem uma proposta que ele deve rejeitar. E por que Jesus faz isso? Porque ele tem discernimento. Ele é alguém tão comprometido com a vontade do Pai, ele está tão alinhado com a vontade do Pai, que tudo que vem, que chega para ele, independentemente da boca de quem venha, da forma como venha, quando chega em Jesus, o crivo de Jesus é tão alto, o comprometimento de Jesus é tão alto, ele está tão comprometido em agradar a Deus que não interessa quem ofereça para ele, quem proponha para ele. Ele tem sensibilidade para perceber assim, olha, você me ama, você quer o meu bem, isso que você está me desejando é muito bom, mas eu sei que isso não é de Deus para mim. Muito obrigado. Te agradeço. Essa capacidade de nós repreendermos as propostas, as pessoas, as seduções que virão sobre nós, tentando nos tirar. Pedro tenta tirá-lo do lugar que ele está. Ele volta e assume a sua posição e diz: daqui eu não saio. Eu tenho clareza, sensibilidade. E qual é o antídoto que Jesus oferece? O alinhamento com ele, o segmento, o discipulado. Porque perceba como Jesus repreende Pedro. Jesus não joga Pedro fora, porque ele vai ser o líder da igreja. É ele que vai encabeçar o projeto. Perceba como que Jesus vai dizer a Pedro. Há várias versões, mas o que Jesus está dizendo para Pedro ele o chama de Satanás, mas o que ele faz? Então, imagine a cena, Pedro chama a parte e exerce sobre Jesus a autoridade. Ele se coloca à frente de Jesus, ele confronta, ele olha nos olhos, ele rivaliza com ele. Jesus olha para Pedro e diz assim: para trás de mim, Satanás. Ele não está dizendo vá para longe, se afaste, suma, desapareça. O que Jesus está dizendo para Pedro é: deixe de ser como Satanás, ou seja, pare de pensar, pare de viver, pare de conduzir a sua vida do jeito que você quer, com as lógicas humanas, e venha, se coloque atrás de mim, se coloque no lugar, saia do lugar de mestre e se posicione atrás de mim, como um discípulo. A salvação para você, Pedro, é essa. Porque enquanto você estiver à minha frente tentando me conduzir, você será como Satanás. Você abraçou a proposta de Satanás viver para você, porque pense, Pedro é discípulo de Jesus. Se Jesus vai para o trono, o que aguarda Pedro? Imagine, um ministério, né? Uma cadeira, uma casa na praia, um cargo, status. Agora pense, se Jesus vai para a cruz, o que espera Pedro? Então, por trás, na verdade, tem um ego. Eu quero que Jesus se dê bem porque eu quero me dar bem. Por isso, o chamado de Jesus para Pedro é: não vá para longe, venha para trás, se torne discípulo. Aí a gente entende a sequência do texto quando ele diz assim: porque se alguém quer vir após mim,
negue-se a si mesmo, negue-se, negue-se, negue a si mesmo. Assuma as consequências, os prováveis danos do discipulado, do segmento, e aí sim, se coloque atrás de mim. Então perceba o que Jesus está dizendo para Pedro. Perceba. Saia dessa posição de viver para si, abra mão disso e se coloque aqui. Deixe que eu conduza você. Assuma as consequências disso, tome a cruz. Assuma os prováveis danos disso. E aí sim, você se permitirá ser conduzido por mim. Porque sabe qual é o problema? Sabe qual é a nossa crise? Na verdade, nós temos medo de dano. Nós temos medo de sofrimento. Nós temos medo da morte. Esse é o grande escândalo. As palavras de Jesus, elas escandalizam Pedro, elas nos escandalizam. Por isso Jesus está dizendo que quem tentar garantir a sua vida vai perder. Agora, o contrário é verdadeiro. Quem perder a sua vida por amor a mim e ao Evangelho, esse a salvará. Porque o que adianta conquistar o mundo inteiro e perder a sua alma? Quanto vale uma alma? Quanto vale? E aí Jesus encerra dizendo que quem se envergonhar de mim e das minhas palavras nessa geração, eu, Filho do Homem, quando vier em glória juntamente com os anjos, me envergonharei dele. Pedro está envergonhado, escandalizado. Sabe por quê? Porque nós temos medo de sofrer. Nós temos medo do dano. E aí Jesus está dizendo que o caminho é justamente o contrário. Por evitar o dano, nós corremos o risco de sofrer o dano eterno. Perceba a clareza disso. Agora, quando nós assumimos alguns prováveis danos que o Evangelho trará, porque não pense você que servir a Deus não trará para nós danos, trará sim. O nosso mestre sofreu, foi rejeitado, foi pregado numa cruz. Então não espere você que a sua fé livrará você de sofrimento e dano. Jesus está dizendo claramente, nós sofreremos. Quem quiser fazer a vontade de Deus passará por dificuldades, mas o que ele está dizendo é que quem assumir esse caminho estará de pé no final das contas. Porque o que aguarda o caminho de Jesus ao final é ressurreição. E eu tenho falado isso aqui repetidamente, que a ressurreição é o céu dizendo para nós que o maior dano que nós possamos sofrer por conta do evangelho, por conta da obediência, qualquer maldade, qualquer injustiça, qualquer perda, dano, calúnia, tudo que vier sobre nós, que possa até mesmo nos matar, o céu nos colocará de pé. De pé, porque o Filho do Homem foi pregado numa cruz. E o que aconteceu com ele? O céu o levantou, dizendo assim: o mundo pode colocar dano sobre nós, mas ele nos levantará, ele nos reparará, e ele nos colocará de pé, e nós estaremos na eternidade para sempre. Para sempre. Então é isso que Jesus está falando. E somente quem assume esse caminho de discipulado terá a capacidade de discernir bem e mal. Sabe por quê? Porque o discernimento está nele. O discernimento é ele. Não tem como a gente perceber a maldade, a presença do inferno, a ação de Satanás por nós mesmos. Por isso o discipulado é o caminho do discernimento. Estaremos tão cheios de Jesus, ele indo à nossa frente, nós atrás dele, nós o seguindo, estaremos tão cheios dele, que quando Satanás, seja da forma que for, até mesmo por palavras doces, se colocar diante de nós e nos oferecer uma proposta, sabe o que nós teremos condição de fazer, seja quem for, nós vamos fazer assim: você é Satanás. E se você quiser entender o que eu estou vivendo, há um convite para você. Vem para trás de mim. Se coloque aqui, ó. E eu vou ajudar você a entender o que eu estou experimentando. Eu sei que essa proposta sua é boa, maravilhosa,
mas essa sua proposta, ela pode melhorar a minha vida até ali. Até ali. Mas o que eu estou vivendo vai garantir a minha vida para a eternidade. Eu não abro mão disso. Eu não abro mão disso. Eu queria te perguntar, você quer viver isso? Sabe por quê? Todos os dias recebemos propostas. Somos enfrentados. Seja pelo mal, com cara de mal, seja pelo mal, com cara de bem. Nós precisamos de discernimento. E qual é o caminho? Discipulado, seguimento. Sairmos da nossa posição e nos colocarmos atrás dele, para que ele nos conduza. A poeira dos seus pés vá nos sujando e nos transformando mais parecidos com ele. Você quer ser parecido com Jesus? Ele é o conhecimento do bem e do mal. Convido você a se colocar de pé e nós vamos orar por isso. Como eu disse, o tempo todo nós somos assolados pelo mal. O tempo todo. Recebemos propostas. Uma suposta proposta melhor de emprego. Uma suposta proposta boa de amizade. Um suposto bom convite para fazer isso, para fazer aquilo. Decisões. E às vezes a gente vai decidindo a vida. E às vezes propostas que você pensa que não tem nada a ver. São pequenas decisões. Aquilo vai colocar a gente em situações assim, delicadas, complicadas. Trazer talvez transtornos assim para você durante muito tempo. Mas o convite de Jesus é que você esteja atrás dele. Andando atrás dele. Não na frente dele. Mas que você saia da frente dele e se coloque atrás. Venha para trás. Sabe por quê? À medida que as coisas forem chegando, você vai ter tanta intimidade com ele, que quando a proposta chegar, Jesus vai dizer assim para você: filho, é bom, é legal, vai te ajudar durante o tempo, mas eu tenho coisa melhor. Deixa de lado isso daí. Está vindo coisa melhor aí. Filho, aparentemente vai aliviar o seu sofrimento. Mas esse sofrimento aí não se compara ao que está preparado para você ali na frente. Suporta. Avance. Eu estou com você. Deixa de lado. Pare de pensar como um ser humano normal pensa. Comece a pensar como eu penso. Conecte a sua mente, cogite das coisas do alto. Enche a sua mente com os princípios do alto, com as regras do alto, os valores do alto, a lógica do alto. Comece a funcionar de forma diferente. As pessoas não vão entender, tudo bem. Talvez as suas decisões vão chatear pessoas da sua casa, tudo bem. Eu estou com você, eu vou te honrar. Mas no final você estará de pé. Você estará de pé. É isso que Jesus tem para nós. É isso que Jesus tem para nós. Esse caminho. Sabe por quê? Para que você não perca o propósito. Pessoas muito boas, bem intencionadas, que te amam de verdade, tá? Te amam de verdade. Elas poderão tirar você do propósito. E querendo o seu bem. Não é porque elas são más por elas mesmas. É porque elas não estão conectadas em Deus. Elas pensam aqui, nesse plano. E na lógica humana, elas estão certas mesmo. Mas nós somos do alto. Nós somos do alto. Nós somos do alto. Você quer ser do alto? O altar está aqui te esperando. Quero convidar você. Tenho certeza que você tem decisões importantes para tomar. Seja essa semana ou por aí. Quero convidar você a vir para frente. A se colocar atrás dele. Como um discípulo de Jesus. Uma discípula de Jesus. Pedindo a ele: Senhor, eu quero me conectar com o Senhor como um discípulo. Eu quero deixar que o Senhor verdadeiramente me conduza. Porque eu não quero ser enganado.
seduzido. O altar está aqui te esperando. Se você quer isso, se você deseja viver essa experiência, convido você a vir para o altar e nós vamos orar para que você tome as melhores decisões e todas as suas decisões perpetuem para a eternidade. Vem à frente, nós vamos orar por você. Ore ao Senhor. Você que vai chegando aqui.